Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Kleber Silva, técnico em edificações, mais uma vez aqui para dar umas dicas para vocês. Hoje eu quero dar dicas para profissionais que queiram se destacar no momento em que ele for fazer um orçamento. Como o cliente vai observar bastante coisas nele, antes mesmo de poder contratar ele. Muitas das vezes, às vezes a gente acha que o cliente só não destacou aquele profissional por causa de valores, mas nem sempre é valores. Muitas das vezes ele contrata até mesmo mais caro, mas porque se destacou no momento do conhecimento, no momento em que estava conversando e na atenção que o cliente deu para ele, que o profissional deu para ele. Então, o primeiro ponto que eu vou enfatizar bastante aqui é a respeito da atenção com o cliente. Antes de você fazer um orçamento, o cliente vai observar se você é um profissional que quando ele liga você atende, ou quando ele manda uma mensagem você recebe e retorna a mensagem para ele. Nos momentos em que você não pode atender ou até mesmo responder uma mensagem, quando você for responder aquela mensagem ou retornar a ligação, você vai justificar para ele o porquê você não pode atender naquele momento, ou não precisa ser específico o que você estava fazendo, ou simplesmente você estava ocupado e naquele momento você não pôde atender, mas que naquele momento você já podia falar com ele do que ele precisasse, beleza? Então é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. O segundo ponto é o orçamento detalhado. Hoje eu trabalho com aplicativo. Em cada orçamento que eu faço, eu uso esse aplicativo. Esse aplicativo, ele facilita muito quando eu vou fazer o orçamento, porque como eu já tenho os valores todos na cabeça, eu já vou simplesmente fechando as medidas, já jogando no aplicativo. Algumas das vezes eu consigo, antes de sair do local, já enviar para o cliente o orçamento. Eu já saio dali com ele sabendo o que vai ser feito, entendeu? Então, pessoal, esses orçamentos detalhados destacam muito para o cliente saber o passo a passo do serviço que você está fazendo, independente do tipo de serviço. Mas cada serviço tem várias etapas. Um exemplo, quando você vai trocar uma janela, você vai remover a janela já existente. Caso não houver danos nenhum, você vai remover a janela, você vai remover o entulho, carregar o entulho que aquele trabalho ali gerou. Você vai levar os materiais que vai ser feito a execução da próxima instalação da outra janela, vai levar a outra janela para o local e após o assentamento da janela você vai dar o acabamento final naquela janela, independente se é pintura, gesso, tinta ou se é até mesmo cerâmica. Então, para vocês verem que uma coisinha simples tem várias etapas. Então, muito bem. O terceiro ponto é o conhecimento técnico. Quando você vai conversar com o cliente, ele tem que ver que você está ciente do que vai ser feito. Esse conhecimento técnico vem junto às normas. Se você estudar bastante normas, se você não estudar, é simples. Você pode pesquisar sobre as normas e simplesmente falar para ele, eu vou fazer dessa forma por causa da norma. Se o cliente falar, não, mas isso assim, eu quero que faça dessa forma, e forma que não acarreta estrutura, pessoal. Porque quando é estrutural, eu aconselho, não fuja da norma, fica dentro da norma, é muito importante a norma. Então, se não for dessa forma, se o cliente quer daquele jeito, você faça daquele jeito, entendeu? Nós profissionais tem que fazer do jeito que o cliente quer, entendeu? Só que nós tem que pensar que quando nós estamos falando a respeito de estruturas de edificações, não brinquem. Mesmo se ele quiser que faça daquela forma, não faça, porque tem que estar dentro das normas, beleza? Então, e muito serviço que você vai fazer, se não existir normas, existem padrões. Muitos profissionais elaboram padrões para poder fazer aquele serviço, tem dicas, ideias. Isso você acha no YouTube, no Google, em qualquer outras redes sociais aí, para poder facilitar.
E se você conhecer um profissional também que trabalha na área com mais experiência, não tenha vergonha de conversar com esse profissional e pegar dicas com ele, beleza? Isso vai favorecer muito bem o seu conhecimento. O quarto ponto, pessoal, é o orçamento dos materiais. O orçamento dos materiais, pessoal, é muito importante. Só que eu só passo para o cliente o orçamento dos materiais após nós fecharmos o serviço. Porque senão pode um outro profissional simplesmente chegar lá, eu já fiz o orçamento de alguns materiais e ele vai simplesmente iniciar a obra com os materiais que eu estimei. Já que eu tirei tempo para isso, eu mereço esse crédito com o cliente, beleza? Eu só passar para ele a estimativa dos materiais após nós fechar o contrato. O cronograma também é muito importante. Esse é o nosso quinto ponto. O cronograma com estimativa do início ao término da obra, você tem que elaborar esse cronograma já pensando em mais pequenas ocorrências que podem acontecer, como chuva, como algum feriado que tiver dentro desse tempo aí, né? E talvez enfermidades, uma gripe, um resfriado, que você possa ficar 2, 3 dias em casa, mas que não atrapalhe o seu cronograma aí no término da obra, beleza? Então todo o cronograma já estima aí um tempozinho a mais aí para você poder ficar mais tranquilo caso tenha alguma decorrência. A menos que o cliente mude de ideia de algum tipo de serviço, muda a forma de fazer o serviço e pode também mexer no cronograma, beleza? Mas isso você já especifica para o cliente antes mesmo de acontecer, que vai ser mexido no cronograma por aquele motivo. O outro ponto, pessoal, é tomar muito cuidado com a quantidade, o valor que você vai pedir para o cliente antes de iniciar o serviço ou após você iniciar o serviço. Na primeira semana, você já pegar uma quantidade de dinheiro que pode te prejudicar lá na frente, beleza? O primeiro ponto eu acho que é muito importante, que o cliente já vai ficar com o pé atrás caso você chega lá simplesmente e fala, eu só começo o serviço com a metade do dinheiro na mão. Ele já vai ficar um pouco meio assim, porque ele talvez não tenha ali um documento registrado em cartório com a garantia de que você não vai dar o calote nele, beleza? Então passa para ele o passo a passo, o que você vai pegar semanal com ele e o que você vai pegar inicial, entendeu? Que não elabora, não mexe tanto no valor, porque o mais interessante no empreitado é quando você pega o restante final numa quantidade com valor um pouco maior, beleza? Então, pessoal, essa foi as dicas que eu queria passar para vocês aqui. Qualquer dúvida, manda aí nos nossos comentários, comenta aí para ver se vocês estão gostando dos nossos materiais aqui, beleza? Como eu já falei, meu nome é Kleber Silva, eu quero ajudar muito vocês aí, tanto profissionais quanto cliente aí, beleza? Porque eu tenho certeza que um cliente, quando ele fica satisfeito, né, como já aconteceu várias vezes comigo, ele nunca mais vai ser o seu cliente, simplesmente, ele vai ser o seu amigo. E vai se indicar para você para muitos outros clientes e que, consequentemente, isso vai gerar aí uma rede enorme de clientes para você, beleza? Então, pessoal, deixa o seu joinha aí, quem não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, beleza? E deixa as dicas aí, o que a gente pode melhorar, beleza? Muito obrigado por nos assistido, tchau, tchau.